Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje num dia de acontecimentos muito importantes e de alguns outros muito inusitados. Existindo, por exemplo, um serviço especializado em astronomia no corpo celestial da política, esse deve estar informando ao universo paralelo do bolsonarismo que está em curso uma chuva de meteoros que irá cair na cabeça dessas criaturas, conforme a gente já disse aqui algumas vezes. Hoje, para a gente ter uma ideia, o inelegível está se fazendo de morto, não fez nenhum tipo de publicação. Mas a horda que o segue está aqui colocando algumas questões que merecem aqui uma atenção muito especial e também de estratégias para poder enfrentar o que eles estão colocando aí para cima e para baixo. Mas o destino dessa gente está cada vez mais selado. Por outro lado, nós temos também situações muito sérias que exigirão também respostas na mesma intensidade do governo Lula em relação à situação que eu vou levantar aqui com vocês e que certamente serão abordadas nos principais telejornais logo mais à noite. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. O seu joinha, o seu comentário aqui são muito importantes e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, como eu disse para vocês nessa abertura, né? A figura do inelegível não fez nenhum tipo de publicação, nem indo para pastelaria, nem para cortar cabelo, nem fazendo aquelas coisas assim para deixar a patuleia que o segue animada, né? Isso denota algumas situações, né? Que ele está sem assunto. O que resta a ele é tentar fazer algum tipo de crítica a um governo que ele absolutamente não tem a menor legitimidade para fazer, porque ele de fato não governou área nenhuma aqui no nosso país. Eu desconfio que se alguém fizer uma pergunta de supetão assim para Bolsonaro sobre uma área que ele não tenha decorado um dado específico, assim como se alguém perguntar, Bolsonaro, cite um versículo bíblico, sem ser o João 8,32, né, que é o único que ele decorou, ele vai se atrapalhar todo. Então, porque é uma pessoa que só se ocupou de ficar na presidência da República para fazer negócios para proteger a si própria, a sua família, ou simplesmente pavimentar o terreno para todo tipo de abutre que fez da máquina pública aqui no nosso país um espaço para ganhar muito dinheiro, né? Então essa galera hoje está agora, todo mundo aqui comentando que o Brasil está numa iminência de perder a liberdade. Aquele discurso bem repetitivo do Bolsonaro. Então, o Nicolas Ferreira fez a publicação, ataque à liberdade, Moraes e Lula ameaçam o direito à expressão com discursos perigosos sobre o 8 de janeiro. Isso foi uma coluna editorial da Folha. Vejam só, né? O desespero está fazendo com que eles se socorram de um veículo de comunicação que eles sempre descredibilizaram. Sempre foi um veículo contrário a qualquer coisa. Mas agora, né, quando interessa, eles vão até atrás do Rui Costa Pimenta do PCO, Partido da Causa Operária, né? Para quem está rolando a ribanceira, né, qualquer matinho é agarrável, né? Bom, aqui eu já comentei com vocês também o post do Eduardo Bolsonaro, que republicou aqui um tweet do Olavo de Carvalho, né? Censura total. Prisões em massa, campos de concentração, proibições de viagens aéreas, reeducação ideológica obrigatória. Tais são as promessas que os comunistas no poder vão cumprir à risca. É mesmo, é? Então, tem alguém que ficou impedido de viajar de avião aqui no Brasil? Teve alguém que foi para campo de concentração? Gente, é um discurso paranoico, mas que conseguiu fazer eclodir todo tipo de paranoico, né, de pessoas com algum tipo de problemas de compreensão da realidade, algum tipo de deficiência cognitiva, né? Enfim. E sempre fizeram da estratégia do medo uma ferramenta política, mas já não está colando muito mais, né? As pessoas estão olhando lentamente o que está acontecendo. Os vídeos são sempre assim. Como é que é? Folha de São Paulo acusa Moraes de atacar a liberdade. O Nicolas colocou, não me diga que a liberdade de imprensa está sofrendo algum ataque à liberdade, né? E a Folha de São Paulo está aqui, o editorial deles, né? Dizendo que, enfim, que, olha, o ataque à democracia no nosso país foi muito intenso, mas tem que se ter cuidado com o que se vai fazer agora para
para se responsabilizar esses criminosos, né? E aí é o seguinte, o criminoso ele sempre quer o melhor dos mundos, né? Ele quer poder assaltar, quer poder roubar, quer poder se dar bem, quer poder curtir e não quer ser apanhado pela polícia. E se apanhado pela polícia, ele não quer uma sanção muito intensa, ele não quer nenhum tipo de sofrimento, né? Ele quer o direito de se arrepender e por aí vai. Essa gente quer o direito de praticar crimes contra a honra das pessoas, contra as instituições. Tudo bem, vamos entender que esse pudesse ser um sistema aqui no Brasil, do vale tudo, você pode fazer qualquer coisa. Mas aí a sanção teria que ser proporcional também. Porque esses criminosos que arrecadam muito dinheiro na internet e outras vias também, ser condenado a pagar uma indenização de 16 mil reais, como foi o caso ontem do Mário Frias, que teve que indenizar o Marcelo Adnet, ter atacado o Marcelo Adnet nas redes sociais, que atinge milhões de pessoas, isso aí não é nada, isso é um incentivo para o cidadão praticar crimes. Você condenar o Bolsonaro ali a 50 mil reais, ele que arrecadou 17 milhões no Pix, pelo menos é o que se tem, né, até o momento, você condenar um Nicolas Ferreira por 30 mil reais em função de destruir a vida de uma adolescente, de criar uma série de problemas que não se curam, nem com uma indenização de 30 mil reais, é incentivar essa galera toda para o crime, né? Então, que se adote no Brasil, dentro dessa perspectiva, uma punição como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eles amam tanto, amam até mais do que o próprio país, né, que nasceram. A matéria diz, né, ex-advogado de Trump, Rudolph Giuliani, é condenado a pagar 148 milhões de dólares em indenização a 2 funcionárias eleitorais negras na Geórgia. Aí sim, condenando o senhor Nicolas por um mal feito na internet a 2 milhões de reais, as outras pessoas todas ficariam pensando, né, se vale a pena usar o meio da internet para a prática de crimes. Simples assim. Não seria necessário nem se mexer muito na legislação de um modo geral, só se mexer na legislação civil, permitindo que as indenizações alcançassem patamares que pudessem, de fato, servir de algum modo, né, para educar, do ponto de vista da civilidade, esses criminosos. Bom, estão aí, o Bolsonaro ontem, a última publicação dele foi atacando o governo Lula, em coisas que ele não tem a menor ideia, né? Enfim, mas o fato é, isso tudo denota que essa gente percebeu que a chuva de meteoros está vindo. Comentei com vocês hoje que um fato muito singelo. O senhor Paulo Gonet afastou um protegido do Augusto Aras. Isso é um sinal muito interessante. A gente espera que isso seja uma sinalização de que as coisas de fato seguirão o seu curso democrático, republicano, constitucional a partir da Procuradoria-Geral da República. Se as instituições todas que estão pilotando inquéritos que dizem respeito a esses criminosos todos, começarem a se sentir confortáveis que esse é o momento de concluírem os seus inquéritos e apresentarem para o Procurador-Geral da República, as denúncias virão ainda nesse ano de 2024 e a gente vai ver muitas sirenes e muitos toques na porta de muito criminoso aí que fica falando liberdade, mas quer acabar com a liberdade, com a vida das outras pessoas. Bom, e hoje à noite certamente a gente vai ter matéria no Jornal Nacional falando sobre um ano da descoberta, vamos dizer assim, né, da crise humanitária que estava se dando lá com os Yanomamis, na região norte do nosso país. Passados esses meses todos, a situação lá para alguns indígenas continua a mesma coisa. E aí, não é por outra razão que a gente viu que o presidente da República reuniu ontem um corpo de ministros para cobrar providências e, ao que a gente sabe aí, fora da questão oficial, é que o Lula estava bastante indignado. Não foi por outra razão, uma matéria aqui hoje, né, está aqui, um ano de operação, mas o drama continua. Não é por outra razão que a turma toda de ministros já desembarcou hoje em Roraima. Está lá o Silvio Almeida, a Marina, a Sônia Guajajara, e eu cheguei a cobrar aqui publicamente, logo quando essa crise aconteceu, lá no ano passado, que os ministros tinham que ir para lá
fazer plantões lá e só saírem de lá quando tivessem uma série de diretrizes já devidamente implementadas e resolvidas. Então se fez ali uma ação inicial, um choque inicial, mas depois a coisa foi caindo no esquecimento. Isso aí, gente, não pode acontecer assim, né? Se você tem uma empresa, se você tem um servidor que trabalha para você, um empregado, um profissional liberal, você cobra uma providência dele. Passa um tempo e você vê o mesmo problema acontecendo, aí o caso é de dar um choque mesmo. Ou então de se demitir, de substituir, porque a pessoa não está funcionando, simples assim. Isso tem que ser colocado, a gente não pode achar que isso é uma questão administrativa, burocrática, não. Eu disse aqui há um ano atrás que essa era uma questão que poderia mandar o Bolsonaro para a cadeia por crime de genocídio. Então, o governo que a gente ajuda a eleger, a gente não pode acreditar que as coisas estão resolvidas e ponto final. Não, não é à toa que o presidente da República, ele certamente deve estar recebendo essas imagens também. A indignação dele é absolutamente legítima, mas vai exigir dele também uma tomada de decisões também mais duras, né? Bom, então essa era uma questão que eu não podia deixar de comentar com vocês. E aqui do lado, entrando aqui no campo da geopolítica, isso tudo que eu falei com vocês, certamente a gente vai ver hoje no Jornal Nacional e vai ver a exploração disso pela direita. Amanhã vocês podem escrever o que eu estou te falando. Vai ser uma surpresa se isso não acontecer, tá? Bom, e aí vem as questões aqui do lado. A Argentina está complicada, tá, gente? Como eu disse para vocês, olha. O jornal Valor Econômico fez aqui um editorial com o seguinte título: aprovação de reformas segue indefinida após um mês de Milei. O neoliberalismo estava querendo reformas, estavam apoiando tudo que o Milei está fazendo, só que ele está começando a enfrentar uma coisa chamada opinião pública, o cidadão argentino. Então, e o parlamento argentino, hoje, enquanto eu estou falando com vocês, está interpelando lá a ministra Burrit, que era do Macri, né, secretária, ministra de Segurança do Macri, e agora do Milei, com medidas extremamente duras que ela está querendo implementar. Então hoje alguns jornais estão colocando isso: após lua de mel, mercado argentino dá choque de realidade a Milei. Mesmo título, né, muito parecido, em outro jornal: mercado argentino dá choque de realidade a Milei após lua de mel. E para complicar, ele está derrubando todas as proximidades com outras nações. Já está em dificuldade aqui com o Brasil, né? Alguns telejornais estão colocando reunião com Modino. A diplomata, ministra das Relações Exteriores da Argentina, ela se reuniu com o embaixador de Taiwan, que é uma espécie de enclave que a China não reconhece. A China considera que toda a China é uma China só. Então, quando recebe alguém que faz um papel de dissidente, evidentemente o governo argentino está se colocando na rota de colisão contra a China, que estava para liberar um empréstimo de 6 bilhões e meio de dólares, né? Esse empréstimo agora está suspenso. E mais do que isso, a embaixada da China na Argentina fez um comunicado pesado, né? Taiwan é uma parte inalienável do território da China. E a questão de Taiwan é completamente um assunto interno da China. A chave para manter a paz e a estabilidade no estreito dever princípio de uma China só, né? Então, foi um tiro no pé gigantesco que o Milei está fazendo. Não, tirou a Argentina dos BRICS, está com um pacote de leis lá com mais 60 normas que ele está querendo passar a goela abaixo do parlamento argentino, e a caristia lá está em níveis estratosféricos. Então, só se apela agora para a repressão contra o povo argentino. Essa história não vai terminar bem, como a gente está vendo, o que uma crise social, uma crise do Estado mínimo, acarretou e está criando problemas agora no Equador, que vai ser objeto aqui da gente conversar novas vezes, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mais uma vez um grande abraço, e se você tem receio de meteoro, é sinal que você está do lado errado da história, tá bom? Um grande abraço, tchau!